Internautas, voltamos. Dia 9 de janeiro de 2012, estamos aqui ao vivo de Campinas, falando para vocês de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Português e depois Ética. Eu vou dar uma colher de chá para vocês que perderam o inicinho da palestra de Constitucional. Ao final, depois da palestra de Ética, eu volto com o Frederico, que eu vou reprisar o que ele falou agora cedo. Então você que está aí nos acompanhando, que está pilhado para o concurso INSS, tanto quanto nós, surpresa, depois da palestra de Ética, eu vou reprisar a palestra de Constitucional do Frederico. Porque agora ele fala para a gente de administrativo. Vai ter ênfase em 8.112, Frederico? ênfase no Estatuto. Vamos lá então. Para vocês então, JC IOB é a senha para você comprar qualquer um dos cursos do Instituto IOB até amanhã às 23 horas e 59 minutos, tendo 20% de desconto e mais 30 dias de acesso complementar, incluindo os cursos Intensivão, Arrancada e Superintensivo INSS que nós lançamos hoje no site do Instituto IOB. E último recado, amanhã, dia 10, vai ter um compromisso com o Simulado Nacional do Instituto IOB. Como é que é? Você e todos os concorrentes do INSS vão fazer uma prova para avaliar ali qual é o seu rendimento e como ficaria o resultado se a prova fosse amanhã. Então entre hoje, faça o seu cadastro e vamos lá, vamos estudar junto. Frederico, mais uma vez. Obrigado, Léo. Vamos lá. Senhores, uma boa tarde novamente, aqueles que estão chegando agora para acompanhar essa segunda fase aí do nosso bate-papo, aqueles que continuam, vamos na mesma entoada. Então, como o nosso diretor pedagógico aqui falou, o Leonardo, eu sou o Frederico e estou batendo papo aqui com vocês hoje, nesta parceria do JC Concursos e do Instituto IOB, eu que leciono aqui no Instituto IOB, Direitos Humanos, Direito Constitucional e Direito Administrativo, e hoje focando então para o nosso concurso do INSS, as inscrições abertas até o dia 11 às 14 horas, portanto ainda dá tempo, dá uma olhada lá no edital, veja se você preenche os requisitos e vá atrás do seu sonho, vá buscar o seu cargo público, vá buscar esta estabilidade e este conforto e segurança que só os empregos públicos e os cargos públicos nos proporcionam. Bom, a ideia é bater um papo agora sobre o edital de direito administrativo. O direito administrativo ele tem uma curiosidade, para não falar até uma coisa ruim, pelo menos eu sinto isso na sala de aula. Existem, não são disciplinas, tópicos no conteúdo programático que são soltos, que efetivamente não são de nenhuma disciplina e os nossos coordenadores sempre falam assim, olha, você que dá aula de direito administrativo, então você vai dar aula disso também. Então você tem lá questões em apartado. E aqui, que tem muito a ver com o direito administrativo, nós temos, além do conteúdo, a Lei 8.112 de 90, ou seja, o Estatuto do Servidor Público Civil da União. O que nós vamos fazer? Nós vimos em direito constitucional, aqui em direito constitucional eu consegui esmiuçar todo o edital. Aqueles até que perderam, como até o Leonardo falou, vai ser reprisada o bate-papo, que há pouco foi ao vivo, depois da palestra, depois do bate-papo de ética. E eu vou também aproveitar e coloco à noite, eu tenho aula, não tenho como fazer isso antes, saio daqui do estúdio e vou à noite para as aulas, mas depois eu coloco no Twitter os tópicos básicos do edital e mando também para o Instituto IOB, como se fosse um planejamento dentro do edital. Olha, ponho todo o edital, mas na ordem do que é mais importante. O que eu sei que é mais importante? Não é que tem mágica, é o que mais cai. Então isso cai mais, isso nada impede de cair o último lá. Mas eu coloco numa ordem de importância, porque o cara fala assim, eu tenho meia hora para estudar. Pô, vou estudar só o tópico 1. Tenho 10 horas para estudar, estudo 1, 2 ou 3. Tenho 3 dias para estudar. Então eu dou uma facilitada, vamos priorizar aqui o edital. O aluno, o candidato ele tem que ter a noção que cai 30%, 40% do edital quando cai. Ou seja, a grande maioria não cai. Porque não tem como, ele dá um edital enorme para tirar algumas coisas daquele meio. Então, eu lembro até num concurso há um bom tempo do Instituto IBAMA, de 24 horas sobre a Lei 8.112, 24 horas aula só sobre o Estatuto, e caiu a nota da nota de rodapé, que foi em 5 minutos que eu acabei falando. Acontece, prova é assim. Vamos bater um papo então sobre direito administrativo. Assim como eu já havia mencionado na parte de direito constitucional, existem mecanismos técnicos de estudo, né? Não dá lá, eu comprei, nem tem código de direito administrativo, o cara compra lá o Estatuto do Servidor Público Civil da União, olha lá na internet, Lei 8.112, vou começar aqui a estudar. Vou pegar na página 1,
artigo 1º, não dá. Não é assim, vou do 1º até o 200, não dá. Ele tem que saber o que cai e o que não cai com mais frequência, o que ele pode, para não perder tempo, porque nós não temos tempo. Nós estamos lidando com um concurso que, teoricamente, a prova é daqui um mês, 40 dias, se seguir efetivamente a previsão do edital para a prova ser na primeira quinzena de fevereiro. Então tem que tomar cuidado. Em direito administrativo, o que nós temos? Então eu retomo da parte do que eu chamo de direito constitucional administrativo. Ou seja, do bloco do artigo 37 ao 41, dentro de uma técnica, dentro de um desempenho rentável. Havia falado na palestra de constitucional, falo agora, se puder, dá uma olhada no livro do Rogério Neiva, que é um livro técnico para como se preparar em concurso público. Ele otimiza o seu estudo. Está lá, como se preparar em concursos públicos com alto rendimento, da editora Método. Meu amigo professor Rogério Neiva é um expert no assunto de concurso público. Volta para o direito administrativo, artigo 37 da Constituição. Ele traz o famoso LIMP, 5 princípios constitucionais da administração. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, esse último, chegando aí em 1998, não era originário. O que significa isso? Significa que toda a administração pública, de todos os poderes, de todos os entes da federação, então o executivo, o legislativo e o judiciário, dos 5.565 municípios que existem no Brasil, nos 26 estados, no Distrito Federal e no governo federal, são obrigados a cumpri-los. Não é um ou outro, todos. E além do LIMP, desse quinteto obrigatório, tem uma série de outros princípios distribuídos nos diversos incisos do próprio artigo 37. Então a ideia de legalidade não é aquela legalidade que nós vimos lá do artigo 5º, inciso 2, logo no início do bate-papo em direito constitucional. Aqui é uma legalidade para o administrador. O administrador aqui pode fazer só aquilo que a lei lhe permite. Lá atrás, em direito constitucional, legalidade significa o quê? O particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Os dois têm um muro de contenção, só que um muro é mais curto e o outro muro ele é um pouco mais alongado, ou seja, o administrador sempre tem que lidar para e passo, porque ele é um administrador público, não está administrando o seu próprio quintal. Já a impessoalidade é uma consequência da legalidade, ele não pode agir por fator pessoal. É sempre o interesse público em primeiro lugar. O princípio da impessoalidade traz também que não é ele o agente público que age, sim o órgão, que a gente chama de teoria do órgão. Então o meu ato é impessoal, estou seguindo o que a lei manda. Ah, mas você tinha critérios aqui de escolha, como a gente vai ver daqui a pouquinho nos poderes, por que escolheu esse? Escolhi esse por um critério técnico, jamais por um critério pessoal. Depois a questão da moralidade, é uma frase feita, nem tudo que é moral, nem tudo que é legal é moral. A ideia de moralidade administrativa é uma ideia de conjunto de obediência aos princípios e preceitos honestos da administração pública. A publicidade no LIMP traz aqui uma transparência, uma questão da própria forma de governo republicano. A coisa é do povo, então eu trago uma transparência, eu trago lá um cartaz, início da obra, término da obra, valor gasto, eu tenho que dar publicidade. Às vezes, eu dou publicidade para dar eficácia ao ato. Olha, você viu que saiu uma alteração no edital do INSS? Ah, alteração quando, onde? A pergunta é, foi publicado? Enquanto não foi publicado, não existe. Então a publicidade é neste sentido, de transparência, de fiscalização, até porque o titular de todo o poder é o povo. Então eu publico para o povo poder fiscalizar. E por fim a ideia de eficiência, que é uma ideia de fazer o mais gastando o menos. Né? Não é fazer de forma desarrazoada, desproporcional, gastando tudo. Não, é uma ideia sempre de parcimônia, de proporcionalidade. Então eu tento fazer o mais, tento fazer dentro de uma satisfação. Eu não preciso buscar uma excelência de serviço, mas eu tenho que ter um serviço aqui satisfatório e gastando o mínimo possível. É quase uma ideia licitatória, né? De sempre um tipo menor preço. Atende com o menor preço. Essa é a ideia, então, nesse introito aí do LIMP. Bom, caminho pelo 37. No 37 ele vai trazer uma série de regras aos agentes públicos. Como que eu entro na administração pública dentro do que a gente chama de cargo ou emprego público? Com concurso público. A regra, a porta de entrada é concurso público. Concurso público que vai trazer todas as regras daquele cargo. Concurso público que é a abertura mais
justa, pelo menos no meu ponto de vista, em termos de acesso. Pode prestar qualquer um que preencha os requisitos daquele edital. Qualquer pessoa. Então, ele vai lá, preenche e vai prestar. Bom, ele passou. Aqui tem uma série de mudanças que eu já vou concatenando com o Estatuto do Servidor Público Civil da União, Lei 8.112. Então, ele presta o concurso público. Ele passou, ele tem direito ao quê? Depende, ele passou para quê? Ele passou dentro do número de vagas de um cargo em aberto, que é a vacância, que tem um monte de concurso para cadastro reserva. Não, é igual o caso aqui, o Leonardo falou, 1.500 vagas para técnico. Então eu sou o 1.499, eu passei. Então eu tenho direito a ser nomeado. Antigamente, até 2009, não tinha, havia uma briga na justiça, uma expectativa de direito, falava que ia ser o único direito que eu tenho é sentar e esperar. Acabou isso aí. Se ele passou, ele tem o direito de ser nomeado. A nomeação é um ato unilateral, ela tem que ocorrer durante o prazo de validade do concurso público, que é de até 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Então, porta de entrada, concurso público. Para quê? Vamos depender agora do qual a função. Estou falando de cargo público, ou seja, estou falando de estatuto. Eu vou até o quadro, se me permite. Há uma classificação, é só uma ideia para a gente não confundir. Hoje, quando falamos em agentes públicos, efetivamente como gênero, fica mais fácil aqui colocando no quadro. Eu falo hoje em agentes públicos, aqui eu falo em agentes políticos. O que me interessa efetivamente é funcionar empregado público e funcionário público. Então aqui agentes políticos, não é o meu objetivo de estudo agora. Depois eu tenho aqui servidores públicos. Servidores públicos. E aqui sim eu tenho a grande diferença. Eu tenho funcionários públicos. Não vou colocar os funcionários públicos, não cabe, e vou colocar os empregados. Qual é a grande diferença entre eles? Os empregados são seletistas, ou seja, o estatuto deles é a consolidação das leis trabalhistas, CLT, enquanto os funcionários eles são estatutários. A grande diferença, falava-se que era a questão de existência de estabilidade neste grupo e não neste, mas eu tenho uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho aqui que assegura uma espécie de estabilidade ao empregado. Mas eu estou falando de acessibilidade à administração pública. As duas categorias têm a obrigatoriedade de prestar o concurso público. Bom, a regra, concurso público, porta de entrada. Concurso público, prazo de validade, até 2 anos, prorrogável por igual período. Então, eu entro no concurso público. O que vai acontecer? Presto concurso, prova, nomeação. Depois da nomeação, eu tenho efetivamente, então, a posse, se eu quiser, já que eu fui aprovado, e depois da posse, o exercício. Quando eu pego o estatuto da Lei 8.112, tem que tomar muito cuidado com perguntas de memorização. O concurso aqui é para nível técnico, busca muita memorização. Qual é o prazo para... Não tem prazo para nomeação, então tem que tomar cuidado. Qual é o prazo para posse? Qual é o prazo para entrar em exercício? Isso cai direto. Está lá no comecinho, na 8.112, nos artigos 13, 14, 15 e 16. Insisto, não é olhar a lei lá, vou ler os 200 artigos. Não, tem que ler artigos pontuais. Então toma cuidado com nomeação, posse e exercício. Bom, dentro dessa ideia de agentes públicos, falar mais um pouquinho aqui dentro do artigo 37. O servidor público civil, conforme o artigo 37.7, tem direito à greve. Na forma da lei, lei esta que não existe, e eu já havia falado em mandado de injunção no direito constitucional. Ele pode fazer greve? Pode. Ah, mas se ele fizer, teoricamente ele tem que buscar um mandado de injunção para não ter uma reprimenda administrativa disciplinar, ou seja, para que ele não seja prejudicado, por exemplo, na assiduidade, que é uma das obrigações do servidor público lá no artigo 116 da Lei 8.112. Além do direito de greve, o que mais tem de importante no 37
nesses incisos introdutórios. A política remuneratória, importantíssimo, porque cai direto. Ninguém no Brasil, dentro da administração pública, artigo 37, inciso 11, pode ganhar mais em espécie do que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ah, quanto que é? Cara, não importa. Não sei se teve reajuste agora, mas era 26.600 alguma coisa. Ninguém vai perguntar quanto que é. Tem que saber que ninguém pode ganhar mais do que eles. O teto no Brasil é deles. E aí eu tenho subtetos. Quais são os subtetos? Nível municipal e nível estadual. Não tem o subteto em nível federal. Olha que interessante. No nível municipal, o subteto é do prefeito. Naquele município ninguém ganha mais que o prefeito, nem o presidente da Câmara Municipal. Então estou falando de chefe dos dois poderes municipais. Não, o maior salário é o do prefeito. Em nível estadual, aí eu divido os poderes. No nível estadual, no poder executivo, ninguém ganha mais que o governador. No poder legislativo, ninguém ganha mais que o deputado estadual. E no poder judiciário, mais Ministério Público, mais Defensoria Pública, mais Procuradoria do Estado, ninguém ganha mais que os desembargadores do Tribunal de Justiça. Aqui, de novo, aquela cautela de estudar sozinho. Ah, eu estou lendo aqui o artigo 37, inciso 11, e está falando que fica limitado a 90,25%, não sei do que. Aí, está escrito. Mas está suspenso por uma ação direta de inconstitucionalidade já faz anos essa parte. Muito cuidado aqui, no 37, inciso 11. O subteto do judiciário não tem mais, caiu por liminar e continua, então, suspensa essa limitação de 90,25%. Então, em nível municipal, o prefeito, em nível estadual, divide em cada poder, governador, deputados e desembargadores. Em nível federal, não tem. Pergunta interessante, e mistura aqui até um pouco de teoria geral do Estado, que abre, inclusive, até o edital falando de Estado, forma, sistema, essa hierarquia inexistente que os alunos acham que existe. Eu pergunto sempre assim. Então, por exemplo, eu estou dando aula aqui em Campinas. Ah, o prefeito, é que aqui falar de prefeito de Campinas é complicado, porque cada hora tem um, né? O prefeito de Campinas pode ganhar mais que o governador? Ou então eu pego cidades menores. O prefeito de Campinas pode ganhar mais que o prefeito de Jundiaí? Pode, porque é maior, tá? O prefeito de Campinas pode ganhar mais que o governador? Ah, claro que não. Bom, prefeito de Campinas pode ganhar mais que o presidente da República? Nunca. Aonde que está escrito? Quem é que manda mais? O prefeito de Campinas ou o governador? Cada um tem uma competência. Um é chefe do Poder Executivo Municipal, outro é chefe do Executivo Estadual. Pode ganhar mais? Às vezes até ganha. Mais que o presidente da República, até o Kassab, que é prefeito de São Paulo, ganha. O salário do presidente, o salário da Dilma, acho que é 14.600 e o do Gilberto Kassab é 19. Não existe essa hierarquia. Isso é da época do Império. Né? Essa ideia acho que até da época da colônia, né? Capitania hereditária, depois as províncias do Império. Não tem essa hierarquia. Nós somos uma federação com descentralização administrativa, política, né? E financeira. Então não tem essa hierarquia. Eu tenho este teto que é possível. Depois, uma questão interessante é a chamada acumulação remuneratória dentro dos agentes públicos. Em regra, não posso ter 2 cargos públicos. Em regra, por quê? Na verdade, porque tem algumas, na verdade são 4 exceções. Quais são as 4 exceções? Cai direto isso. Depois, se você quiser acompanhar, está lá no artigo 5º, no artigo 37, inciso 15, salvo o melhor juízo, está por ali, no inciso 15. Primeira exceção, 2 cargos de professor. Como assim? O cara pode prestar um concurso público a professor de história e outro de professor de geografia, dentro do mesmo município, dentro do mesmo estado, dentro da União. Ou ele pode prestar em 2 municípios diferentes. Ele é professor, por exemplo, aqui a gente está com vários municípios cercando Campinas. Então ele presta, por exemplo, um concurso para professor de história em Campinas e um professor de história em Louveira. É possível? É, desde que haja compatibilidade de horário. De um aluno engraçadinho perguntou, e o teto salarial? Eu fingi que não ouvi, né? Vai atingir o salário de professor da aula de história de um teto do ministro supremo, mas não pode ultrapassar. Então o que acontece? Um município, outro município. É possível? É possível. Em nível estadual, em nível federal, não tem problema. É possível desde que haja compatibilidade. 2 cargos de professor. Depois é possível também acumular um cargo técnico ou científico, ou seja, aquele cargo que exige ensino médio ou ensino superior, com um de professor, insisto, desde que haja compatibilidade também de horário. E por fim,
2 cargos na área de saúde. 2 cargos na área de saúde, insisto, desde que haja compatibilidade também de horários. Senão o cara, ele descumpre uma das maiores, dos seus primeiros deveres, que é da assiduidade e pontualidade. Mas falou por fim, não eram 4? Então no inciso 15 ele traz só esses 3. Mas lá no artigo 38, ele traz uma 4ª, que na verdade é o cargo da vereança. Aquele agente público que é eleito para algum cargo público, existem aqui algumas regras. Então vamos pegar de cima para baixo, ou seja, de macro para micro. Se ele for eleito para algum cargo federal, presidente da República, senador, deputado federal, ele se afasta do seu cargo público, continua efetivamente como se estivesse trabalhando para fins de aposentadoria e vai exercer o seu mandato eleitoral. Exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique. Fernando Henrique, professor da USP, foi eleito presidente da República. Então, durante os 8 anos da presidência, ele não pôde lecionar. Ia lá como presidente, como palestrante, mas não como professor da cadeira lá de sociologia. Então, ele se afasta. Tá? Por exemplo, o que não é um cargo eleito, mas também se afasta, no caso, o nosso ministro da Justiça, que é aluno dele, professor José Eduardo Martins Cardoso. Ele é procurador do município de São Paulo e hoje ele está lá num cargo ad nutum, num cargo de confiança, né? Eu nem abordei isso de ingresso, abordei só ingresso por concurso público, que é o cargo de livre nomeação e livre exoneração. Volta aqui com os cargos públicos, se afasta. Ele ganha qual salário? Do mandato eleitoral, salário de presidente, de senador, deputado federal. Se for em nível estadual, a regra é a mesma. Para governador do estado ou deputado estadual ou em nível distrital, ele também se afasta do cargo público e vai ganhar o salário lá, a retribuição do seu mandato eletivo. O que muda é em nível municipal. Em nível municipal, então, nós temos 2 cargos, prefeito e vereador. Se ele for eleito para prefeito, ele também se afasta do cargo público, porém ele escolhe qual salário ele quer. Se ele quer efetivamente a sua remuneração do cargo público ou se ele quer o subsídio do prefeito. Ele escolhe o que lhe for mais conveniente. Eu brinco, normalmente escolhe o menor valor pensando na administração pública. E por fim, o vereador. E aqui que está a grande diferença. O vereador, aquele cara que ele está em São Paulo, por exemplo, está lecionando, está uma cidade muito grande, São Paulo tem 55 vereadores, todo município vai de 9 a 55. 55 vereadores. Em São Paulo, vereador é estrela, é quase campanha para governador. Motorista, verba parlamentar, é um negócio louco. Quando você vai numa cidade pequena, que tem 9, 10, 12, 15 vereadores, às vezes a vereança lá ocorre 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana à noite. Então, é possível acumular o cargo público, de agente público, com o exercício da vereança, recebendo os 2. Há compatibilidade de horário, sem problema nenhum. E se não houver compatibilidade de horário, ele exerce o mandato de vereador e opta, na mesma regra do prefeito, acerca da política remuneratória que lhe for mais conveniente. Então, essa é a ideia. Ingresso, permanência, falar agora da estabilidade. Falamos da acumulação remuneratória, da estabilidade. Estabilidade é o período de exercício da posse. É uma regra nacional, uma regra constitucional, está lá no artigo 41, são de 3 anos. Após 3 anos, o agente público adquire a estabilidade. Olha, para sua prova é o suficiente. Na prática, quando começa a aprofundar, uma série de questões aí que não vem ao caso. Mas não podemos confundir estabilidade com estágio probatório. Estágio probatório é matéria infraconstitucional, prevista no artigo 20 da Lei 8.112, o Estatuto do Servidor Público Civil da União. Para lembrar, falei do artigo 37.7 do direito de greve, lembrem, eu falo, olha, é assegurado o direito de greve ao servidor público civil. Servidor público militar não pode fazer greve, é proibição expressa constitucional. Ou seja, as polícias militares, alguém deve estar lá assim, o professor está alienado, né? Não está vendo o jornal lá no Ceará, tal. Não, estou vendo. Estou dizendo o que determina a lei. O que eles estão fazendo é um outro negócio, né? Polícia Militar, Bombeiro Militar, Forças Armadas, proibição expressa pela Constituição Federal, não podem fazer greve. Quando fala que é assegurado o direito de greve aos servidores públicos civis. Volta aqui a questão da estabilidade do estágio probatório. O estágio probatório é matéria infraconstitucional. Artigo 20
da Lei 8.112, ou seja, do Estatuto do Servidor Público Civil da União. Temos aqui, não digo um problema, assim, mas uma pegadinha. O artigo 20 fala que o estágio probatório é de 24 meses. Porém, uma briga que já vem desde 2004, há uma divergência entre a vontade do legislador com a vontade do executivo e as decisões do judiciário. Como assim? Seu concurso é para o INSS, trata-se de autarquia, portanto da administração indireta, portanto ligado ao Poder Executivo Federal. O Poder Executivo Federal, desde 2004, reconhece o estágio probatório como de 36 meses. Recentemente, o ministro Fux, quando ainda assentava no STJ, disse que a matéria era de índole constitucional e, por causa disso, haveria, então, uma alteração tácita de 24 para 36 meses. Pouco importa. Para você, na prova, se cair, em que pese a lei falar 24 meses, vá tranquilo em 36 meses. Porque se for em 24, só daria para salvar se o concurso fosse para algum cargo no legislativo, porque eles entendem por uma série de questões que deve ser 24 meses. Então não confunda estágio probatório com estabilidade, hoje falando nos dois em 3 anos. Sai do estágio probatório, falar um pouquinho do regime de aposentadoria dos agentes públicos, estamos lá no artigo 40, parágrafo 1º. Existem 3 tipos de aposentadoria. Aposentadoria, vamos chamar assim, normal, que é o que a gente espera, que o cara trabalhe e tudo, que seria então a aposentadoria voluntária. A aposentadoria compulsória, dita por alguns aí de uma forma até não muito elegante como expulsória, e aposentadoria por invalidez. Eu começo da invalidez então. Como assim invalidez? Surgiu uma limitação física ou mental que não permite ao agente público um instituto aí da readaptação. Ou seja, a limitação é de tal ordem que o agente público não consegue exercer nem mais um outro cargo público que seja compatível com o seu grau de instrução e faixa salarial. O que eu vou fazer? Eu vou colocar em licença para tratamento de saúde, vou dar a esperança de 2 anos de LTS para ele melhorar. Se ele não melhorar e a medicina não evoluir a tal ponto, ele será aposentado por invalidez. Pegadinha. Esta invalidez é causa do serviço. Como assim causa do serviço? A Lei 8.112 traz, agora não me lembro de cor, acho que é o artigo 181, uma série de doenças que são consideradas como, não como consequência do serviço, mas que traz o benefício como se fosse de serviço. Você tem ainda o chamado in itinere, ou seja, ele está de casa para o serviço ou de serviço para casa, ou efetivamente um acidente de trabalho. Se isto acontecer, o salário do aposentado chama-se provento. O provento será integral. Se isto não acontecer, o provento será proporcional. Como assim? Eu trabalho faz 10 anos. Aí eu saio de uma balada, abraço 5 garrafas de vodka, mais 5 postes no meio do caminho e fico inválido. Eu trabalhei 10 anos, eu contribuí 10 anos. O que a coletividade tem a ver com a minha culpa? Com o meu problema? Nenhum. Eu contribuí 10. A aposentadoria é contributivo e solidário. Contribuí 10, eu vou receber então proporcional ao que eu contribuí. 10 anos não tem relação a minha invalidez com o meu cargo, com o meu exercício de atividade pública. Ou eu estou indo trabalhar, sofro um acidente. Ou eu estou no trabalho, dependendo da atividade que eu exerço, sofro um acidente. Então é um acidente de trabalho. E as chamadas doenças graves. A Lei 8.112 traz um rol de doenças graves. Por exemplo, AIDS. O cara aposenta por invalidez com AIDS integral. Ah, mas é discutível. Sua prova não é discutível, é múltipla escolha. 5 assertivas e você vai lá assinar a correta ou a incorreta. Então não se discute. Tem um rol de doenças e este rol de doenças enseja a aposentadoria por invalidez integral. Então, invalidez ou integral ou proporcional. Integral em relação ao serviço, proporcional, a invalidez não é consequência da atividade estatal. Segunda aposentadoria, mais simples, a aposentadoria compulsória. Ela se dá aos 70 anos. Ah, mas eu estou bem. Tem uma reportagem na Rede Globo, então, nesse final de semana, né? Pessoal da terceira idade. Canoagem, Rio, eu estou bem. Ótimo, vai curtir a aposentadoria.
Não, mas veja bem, eu estou no meio da feira de ciência, eu tenho as provas. Vai aposentar, não cabe discussão. 70 anos aposenta. Está no meio do ano letivo, no meio do trabalho, não inventa. O critério ali é de idade. Fez 70, tchau. Na verdade, na prática, o sistema de recursos humanos, ele já publica o que a gente chama de UDVA, último dia de vencimento ativo. 70 anos, já contribuiu. Está de bom tamanho, não se discute. Por fim, a aposentadoria voluntária. Essa divide um pouquinho entre homens e mulheres. Eu tenho aposentadoria voluntária de duas ordens. Primeiro, apenas por um critério de idade. Depois, por um critério de idade e contribuição. Qual a diferença? A diferença é o provento. Um será proporcional, o outro será integral. Então, vou começar pelo proporcional. Os homens que atingem 65 anos, com 10 anos de serviço público já prestado e pelo menos 2 no cargo, então observe que são 3 critérios. 10 de serviço, 2 naquele cargo e 65 anos. Ele pode requerer a aposentadoria voluntária, que será proporcional ao tempo de contribuição. As mulheres idem com uma redução quinquenal de idade, aos 60 anos. Mulheres 60, homens 65. Vamos para a aposentadoria voluntária integral. Homens com 60 anos de idade e 35 de contribuição e os 2 requisitos, que tem então 10 anos de serviço público e pelo menos 2 naquele cargo. E as mulheres eu faço uma redução quinquenal de idade de contribuição. As mulheres aos 55 anos com 30 de contribuição podem requerer a aposentadoria então voluntária integral, insisto, desde que tenham 10 anos de serviço público e também efetivamente 2 anos de serviço naquele cargo. Algumas pegadinhas de aposentadoria. Primeiro, a chamada aposentadoria especial aos professores do ensino infantil, fundamental e médio. Como assim aposentadoria especial? Na verdade, o cara tem uma dupla carga, ele está lidando com criança e adolescente. Então, se ele comprovar um tempo exclusivo no magistério infantil, fundamental e médio, insisto, ensino superior não, ele tem uma redução quinquenal, uma redução de 5 anos na idade e na contribuição. O homem, então, poderia aposentar-se aos 55 anos com 30 de contribuição e a mulher aos 50 com 25 de contribuição. Muito cuidado aqui. Um cargo aposentado conta como cargo. Já que a mulher, por exemplo, pode aposentar com 55 anos, então ela tem um cargo em atividade, um cargo na inatividade. Ela fala assim, abri um concurso público, eu vou prestar mais um. Não pode, porque eu conto. São 2 cargos somando atividade e inatividade. Não é possível, então, ela prestar eu falo teoricamente para sua prova, né? Que, enfim, não é possível ter um terceiro cargo público de forma alguma. Em termos de aposentadoria, a última deixa. Aquele que preenche os requisitos da aposentadoria voluntária integral e decide continuar trabalhando, ele recebe o que a gente chama de abono permanência. Ele vai receber no mesmo valor da contribuição previdenciária, veja, ele continua contribuindo. Então, sei lá, ele contribui com 200 por mês, ele vai receber um abono permanência de 200, que é um estímulo para ele efetivamente poder ficar. Então eu fecho aqui a parte de aposentadoria. Finalizando, o agente público, que é 80% aqui do seu edital também, eu falo da demissão. Como é que o agente público perde o cargo? Ele pode perder o cargo, teoricamente, de 3 formas. Ele pode perder por processo administrativo disciplinar, por óbvio assegurada a ampla defesa do contraditório. Ele pode perder também por processo judicial. Aqui, só transitado em julgado, ou seja, acabou, não cabe mais recurso. Então, ele pode perder o cargo também. E apenas teoricamente, porque não existe a lei complementar, a chamada avaliação de desempenho periódica. É uma forma constitucional de perda de cargo público, porém é na forma da lei complementar que inexiste, não sei se isso vai existir algum dia. Falamos então 3 formas de perda de cargo público. Saio dessa ideia de agentes públicos, só para dar um pitaco aqui na Lei 8.112, cuidado na Lei 8.112 com, já falei, prazo de posse, prazo de exercício, conceitos que vêm a partir do artigo 25 de redistribuição, remoção, readaptação,
disponibilidade, depois as licenças que existem na Lei 8.112, as questões envolvendo uma das mais complexas e importantes no processo administrativo disciplinar, a partir do artigo 116, em deveres e proibições, e nas penalidades do artigo 127. É típica questão de ensino médio, de técnico, pegar um comportamento do artigo 116 e fazer lá uma correspondência com as penalidades de advertência, suspensão, demissão, cassação da aposentadoria, cassação da disponibilidade, o que eu posso converter de suspensão para multa, por exemplo. Então, muito cuidado na Lei 8.112 nesta parte também. Eu falei, também faço a mesma coisa em direito administrativo, insisto, não vou fazer hoje porque não vai dar tempo. Lá no meu Twitter, acho que eu nem sei se eu falei, @Frederico Afonso. Eu coloco e me comprometo aqui, eu mando para o Leonardo, os tópicos também de direito administrativo, o que mais chama atenção, principalmente na Lei 8.112. Se o cara for estudar só a Lei 8.112 e tudo, o cara não vai acabar nunca e não consegue estudar absolutamente mais nada. Também dá uma olhada aqui em direito administrativo na parte estrutural da administração. Estrutura da administração direta e indireta, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e as empresas estatais. Cumulado a isso, cuidado também aqui com a parte da lei de improbidade administrativa, a lei 8429, que faz parte do seu edital. Interessa aqui, por exemplo, a lei toda, só interessa 4 artigos. 9º, 10, 11 e 12. As 3 formas de improbidade mais as penalidades do artigo 12, ou seja, enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e os princípios gerais da administração. E finalizando, muito cuidado com o artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade civil do Estado tem caído muito. Nossa responsabilidade civil é na forma objetiva, na teoria do risco administrativo, ou seja, a inversão do ônus da prova. O Estado é que tem que fazer prova sempre que a pessoa acabou dando aso, causando aquele comportamento. A ideia é esta. O edital aqui de direito administrativo me parece um pouco mais complexo, avolumado e rebuscado em relação ao de direito constitucional. Eu não tenho aqui a possibilidade de falar assim, olha, pegue a Constituição e lê essa parte de direito administrativo, que não é tão simples assim. Mas do artigo 37 ao 41, dentro da Constituição, dentro do edital de direito administrativo, a leitura ela é obrigatória. Estamos juntos, excelente 2012, excelente prova para vocês e conte aqui conosco sempre no Instituto IOB. Boa tarde e obrigado aí pela sua atenção. Professor Frederico, então só tenho a agradecer a sua presença. Eu acho que sem você aqui não teríamos nada perto disso em termos de uma análise de um edital, o que estudar nessa reta final, como fazer isso, e é esse mesmo grande diferencial que queríamos com essa ação do JC com o IOB. E você que está assistindo essa palestra está se perguntando, cadê as outras disciplinas? Bem, todas as outras poderão ser revistas em reprises também no site do Instituto IOB. Depois entra lá, dá uma olhada quais são as datas de reprise para que você possa, de repente, ao estudar uma disciplina, saber, mas espera aí, será que eu devo ou não dar enfoque nisso? Preciso ou não estudar aquilo? Todos os professores passaram por aqui, estão passando, hoje a gente ainda encerra com português e ética já, dando essas dicas. E lembrando para vocês, o primeiro simulado nacional e INSS para você saber se está bem ou não, acontece amanhã, dia 10, no site do Instituto IOB, a partir das 19 horas. A sua matrícula já pode ser feita hoje, tá bom? E com a senha JCIOB, você compra qualquer um dos cursos do Instituto IOB com 20% de desconto e mais 30 dias de acesso complementar, mas só até amanhã, dia 10, às 23 horas e 59 minutos. Professor Frederico, muitíssimo obrigado. Obrigado, meu Foi maravilhoso. Pessoal, 5 minutinhos e já voltamos com a próxima palestra. Um abraço, até já.